Existe uma pergunta no futebol que sempre gera um debate muito grande, mas hoje a gente vai resolver essa pergunta e botar fim de papo nesse assunto. Mas imagina só, você tá numa roda de amigos e aí do nada alguém fala assim, não, peraí, quem que é o maior time da Inglaterra? O que você responderia? E vamos deixar claro aqui que hoje a gente vai falar qual é o maior título da Inglaterra, mas não é o melhor time hoje, ou o time que tá mais rico hoje, mas sim o maior da história de toda a Inglaterra. Então, é muito importante salientar que a gente vai considerar os títulos que esses times ganharam, como Champions League, Premier League, Copa da Inglaterra. A gente vai considerar também a história que esses clubes passaram. A gente vai falar também sobre a torcida e não pode deixar de fora o impacto mundial que esses times causam, não só hoje, mas como já causaram antigamente. Então, não fica puto, porque hoje a gente vai resolver qual é o maior time da Inglaterra e fim de papo. E para definir qual que é o maior time da Inglaterra, a gente vai utilizar os 6 grandes times do Big Six. Caso você não conheça o Big Six, é basicamente um termo que foi dado para nomear quais são os 6 maiores times da Inglaterra, que é o Manchester United, o Liverpool, o Arsenal, o Chelsea, o Manchester City e o Tottenham. Todos são times bem grandes, mas com grandezas de formas diferentes. Então, a gente vai montar um top 6 do time com menor peso pro time com maior peso. E quando a gente fala de time com maior e menor peso, é aí que a treta começa de verdade. Em sexto lugar, então, vai ficar o Tottenham. Aí você pode falar, como assim o Tottenham, já que o Tottenham não tem nenhuma Champions League? De fato, o Tottenham não tem nenhuma Champions League e eu até poderia colocar aqui o Aston Villa ou até o mesmo Nottingham Forest. Porém, a gente tá tratando os times do Big Six e a gente precisa considerar também que, além do Tottenham ser campeão 2 vezes da Premier League, eles foram campeões da Copa da Inglaterra 8 vezes. Imagina só um time ser campeão 8 vezes da Copa do Brasil. Acho que o maior vencedor aqui, se eu não estiver enganado, é o Cruzeiro com 6. Então, querendo ou não, é uma conquista muito grande. O Tottenham foi fundado em 1982 em Londres por uns estudantes de cricket. E, caso você não saiba, o maior rival do Tottenham é o Arsenal, que também está nessa lista. O Tottenham, então, saiu de um clube apenas amador para premiar, então, a prateleira dos times grandes da Inglaterra. O time teve, sim, os seus momentos de glória. Claro que nunca chegou a atingir a maior glória dos títulos do futebol europeu, que é a Champions League, mas isso não anula toda a história e todo o reconhecimento que esse time conquistou com o passar do tempo. O Tottenham, então, é um clube muito tradicional e tem uma história muito forte na Inglaterra. Tem uma torcida muito grande, o que é importante também para nossa lista. E por isso eu vou deixar ele em sexto lugar, mas com a menção honrosa aqui também pro Nottingham Forest e pro Aston Villa. Mas deixando bem claro que ele tá em sexto lugar também e não os outros times, porque nós estamos tratando os times do tão famoso e conhecido Big Six. Em quinto lugar, aqui talvez eu deixe a galera mais nova bem revoltada, mas na nossa lista, em quinto lugar, vai ficar o Manchester City. Um time que é bem querido por muita gente, mas também é bem odiado por muita gente, considerado aí um time de Enzos, por ter esse domínio principalmente na era mais recente do futebol. Mas mesmo tendo um domínio somente mais recente, o clube foi fundado em 1880. E ele foi fundado, como o nome já diz, em Manchester, para principalmente combater alguns problemas sociais. E aí os títulos iniciais na primeira divisão foi em 1937, né? O título da Premier League, vamos colocar assim, e da Copa da Inglaterra em 1904. O time que tem como seu principal rival o Manchester United passou por muitas crises financeiras até acontecer a famosa Revolução em 2008, onde foi comprado pelo grupo árabe, né, de Abu Dhabi, resultando no domínio recente que a gente conhece hoje. Domínio esse, então, que resultou em 10 títulos de Premier League, a tão famosa Champions League de 2022/23, o Mundial de Clubes em 2023/24 e 7 títulos da Copa da Inglaterra, um a menos que o Tottenham, que tem 8. E é por isso, então, que o Manchester City vai ocupar a 5ª posição na nossa lista e agora pra frente que as coisas começam a ficar mais desafiadoras, porque o debate fica bem mais sério, bem mais difícil agora. E talvez você discorde muito da minha opinião. Mas, ainda assim, eu quero frisar que é somente a minha opinião e isso não impede que você deixe seu like, se inscreva no canal e comente aí qual vídeo você gostaria de ver nos nossos quadros aqui do canal. Mas, então vamos lá. Aqui, no nosso quarto lugar, é um debate muito grande, mas você vai entender o meu ponto. Em quarto lugar, fica, pra mim, o Arsenal. Principal fator de eu ter colocado o Arsenal aqui na minha lista em quarto lugar é porque eles nunca foram campeões da Champions League. Por mais que eles sejam bem importantes na Inglaterra, eu acho que esse título europeu é muito importante para definir um peso do time. Então vamos dizer que o Arsenal basicamente precisa de
peso europeu. O Arsenal foi fundado em 1886 por alguns operários de uma fábrica. Inicialmente, ele era chamado de Dial Square, e aí ganhou esse apelido de Gunners, ou artilheiros, né, traduzindo. O Arsenal teve eras importantes nos anos 30, nas décadas de 90 e 2000, os Invencíveis em 2003/2004. Isso gerou uma identificação muito grande na Inglaterra e também uma torcida muito forte. Mas vamos pular diretamente para os títulos, que eu sei que é o que vocês realmente estão interessados. O Arsenal foi campeão da Liga da Inglaterra, né, ou a Premier League, 13. Você vê que aqui já começa a ficar bem sério o negócio. Além desses 13 títulos da Premier League, o Arsenal também tem 14 taças da Copa da Inglaterra. 14 taças da Copa da Inglaterra é muita coisa. Então, como eu disse, o Arsenal tem um domínio muito grande dentro da Inglaterra em relação aos campeonatos nacionais, porém, o time precisa de mais peso europeu. E é exatamente por isso que eu deixo ele em quarto colocado da nossa lista e não em terceiro, já que a terceira posição do nosso top de maiores times da Inglaterra é ocupado pelo Chelsea. O motivo de eu ter citado que o debate é bom é justamente porque o Chelsea tem somente entre aspas, né, claro. E aí quando se compara com o Arsenal, que tem 13, é menos da metade. Porém, o Chelsea, ele fica em terceiro lugar justamente por ter mais peso europeu. Tudo bem que essa conquista foi recente. O Chelsea foi campeão 2 vezes da Champions League em 2020/21 e em 2011/2012. Porém, mesmo tendo menos títulos de Premier League, o time ainda assim é 8 vezes campeão da Copa da Inglaterra. Mas para mim, o principal ponto de desequilíbrio aqui dessa balança, desse debate, é justamente o fato do time ser campeão 2 vezes do Mundial. Tudo bem, o primeiro Mundial foi ali em cima do Palmeiras, naquele formato antigo que a gente já conhece. A gente tem que colocar aqui na mesa a importância do último título conquistado pelo Chelsea aí, que foi o Super Mundial. Foi a primeira edição desse título e um torneio que tinha times basicamente do mundo todo. Torneio esse que é considerado por muitos o torneio mais importante da história do futebol, pelo tamanho e a proporção que isso tomou. É a verdadeira Copa do Mundo de clubes recente. E justamente o primeiro e único campeão do mundo todo dessa competição é o Chelsea, já que a gente só teve uma edição. E o que dá bastante peso pro título, na minha opinião. E é por isso que eu coloco o Chelsea, então, em terceiro lugar da nossa lista. Aqui entra o ponto crítico e o ponto de maior debate da nossa lista. O primeiro e o segundo lugar. Para mim, essas posições são ocupadas Manchester United em segundo lugar e Liverpool em primeiro lugar. Mas aqui a disputa é muito acirrada, uma vez que o United foi campeão 20 vezes da Premier League e 13 vezes da Copa da Inglaterra. E do outro lado, o Arsenal foi campeão 20 vezes também da Premier League, com menos títulos da Copa da Inglaterra, com 8. Porém, eu acho que o que define esse fator de fato aqui encerra o debate é a quantidade de um título específico. Mas é importante a gente salientar que os dois times são times gigantes, falando do contexto de peso do seu país, em questão de torcida, também em questão de marca e representatividade pro futebol inglês. São dois times que de fato marcaram eras no futebol inglês e com certeza tem tudo para continuar marcando, independente da fase ruim do Manchester United. O Manchester United tem 2 mundiais de clube, um conquistado em 99 em cima do Palmeiras e o outro conquistado em 2008/2009, enquanto o Liverpool tem um inédito título mundial em cima do Flamengo em 19/20. Mas para mim o que mata essa disputa é o fato do Liverpool ter uma quantidade exorbitante de Champions League quando se compara com o Manchester United, que tem 3 Champions Leagues, e aqui eu tô classificando a Copa dos Clubes Campeões Europeus, né, que era a Champions League na época, então 3 Champions Leagues pro Manchester United e 6 Champions Leagues pro Liverpool, 2 Champions Leagues, a famosa Liga dos Campeões, e 4 Copa dos Clubes Campeões Europeus, a Champions League antes de ser Champions League. Bom, essa aqui é a minha lista. Fica abaixo aí pra você comentar se você concorda ou não, se você mudaria alguma coisa, mas pra mim ficou assim: Tottenham em sexto lugar, completando ali o Big Six. Em quinto lugar eu deixo o Manchester City, em quarto lugar eu deixo o Arsenal, em terceiro lugar eu deixo o Chelsea, justamente por conta do Super Mundial de Clubes. Em segundo lugar eu deixo o Manchester United, em primeiro lugar eu deixo o Liverpool. E fim de papo.